Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do El Niño, aquele fenômeno climático que bagunça o tempo, seca o Nordeste, alaga o Sul e faz o noticiário enlouquecer de vez em quando. Só que tem uma coisa sobre o El Niño que quase ninguém conta. Em 1877, esse fenômeno matou entre 30 e 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em menos de 2 anos, sem bomba, sem guerra, sem vírus de laboratório. 30 a 50 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia do que isso significa, a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da história humana, matou entre 70 e 85 milhões de pessoas ao longo de 6 anos. O El Niño de 1877 fez quase metade disso em 2 anos, e ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Dizem por aí que a culpa foi da seca, que foi a natureza sendo cruel como sempre foi. Outros dizem que foi incompetência dos governos. E tem quem diga que, na verdade, foi um crime deliberado, cometido à luz do dia, com documentos assinados e tudo. Mas qual é a verdade? Como essas pessoas de verdade morreram? Que bom estarmos juntos para investigar esse tema. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. E eu adianto, ela vai te deixar em alerta máximo. Mas antes de entrar nos casos, eu preciso te explicar uma coisa rápida sobre o El Niño, porque sem isso o resto não faz sentido direito. O planeta Terra tem um sistema climático que funciona como um organismo vivo. Os eventos alísios sopram de leste para oeste no Oceano Pacífico, empurrando as águas quentes em direção à Ásia e à Austrália. Esse movimento cria as monções, as grandes chuvas sazonais que alimentam bilhões de pessoas na Índia, na China, no Brasil, na África. É como se o Pacífico fosse o coração desse organismo. E quando o coração para de funcionar direito, o corpo todo sofre. O El Niño é quando esse coração arritmia. Os ventos enfraquecem, as águas quentes ficam paradas no centro do Pacífico, a temperatura da superfície do oceano sobe de forma anormal e todo o sistema de chuvas do planeta vai por água abaixo. Em 1877, esse aquecimento chegou a 3,5 graus Celsius acima da média histórica. Para quem não é meteorologista, isso é catastrófico. O evento durou 16 meses seguidos e afetou simultaneamente a Índia, a China, o Brasil, a África do Sul, o Egito, a Etiópia, a Coreia e as Filipinas. O mundo inteiro, ao mesmo tempo. Só que em 1877, ninguém no mundo sabia o que era o El Niño. Esse nome nem ainda existia. As pessoas olhavam para o céu, viam que a chuva não vinha e não tinham a menor ideia do porquê. Vamos ao primeiro caso. E eu preciso que você preste atenção nesse, porque ele é provavelmente o mais revoltante de todos. Em junho de 1876, o Visconde de Lytton, governador-geral britânico da Índia, recebeu os primeiros relatórios de que as monções daquele ano tinham falhado nas províncias do sul. Madras, Bombaim, partes de Bengala. As chuvas simplesmente não tinham chegado no momento certo e as colheitas estavam comprometidas. Lytton era um homem culto, poeta inclusive, e um defensor fervoroso do livre mercado. Ele acreditava, de forma genuína e inabalável, que interferir na economia, mesmo numa crise humanitária, seria um erro grave. Então, ele não interferiu. As colheitas morreram. E aí chegou o inverno de 1876, sem estoque de alimentos nas províncias afetadas. E em janeiro de 1877, a fome já estava instalada de forma brutal no sul da Índia. E aqui está a parte que vai te deixar com raiva. Os armazéns britânicos na Índia tinham grãos. Os trens existiam e funcionavam. A infraestrutura de transporte estava intacta. A comida existia. Ela só não chegava até quem estava morrendo de fome, porque distribuir comida de graça seria, segundo Lytton, desincentivar o trabalho e distorcer o mercado. Só que tinha mais.
Enquanto a fome se espalhava pelo sul da Índia, os navios britânicos continuavam saindo dos portos indianos carregados de trigo com destino à Europa. As exportações de grãos da Índia para a Grã-Bretanha aumentaram durante a fome. Aumentaram. O historiador Mike Davis, que dedicou um livro inteiro a essa história, o Late Victorian Holocaustus, de 2001, descreve o que os relatórios da época registravam. Pessoas tão debilitadas pela fome que mal conseguiam se mover, tentando sobreviver mastigando raízes e capim. Mães vendendo os próprios filhos porque não tinham como alimentá-los e preferiam que, ao menos, eles sobrevivessem em algum lugar. E quando o governo britânico finalmente montou campos de socorro, os chamados Relief Camps, sabe o que era exigido para entrar? Trabalho. Trabalho pesado. A pessoa que mal conseguia ficar em pé de fome precisava carregar pedra, quebrar rocha, construir estrada para ganhar uma tigela de mingau por dia. Relatos médicos da época registram que a ração nesses campos era inferior à que era fornecida nos campos de concentração nazistas, décadas depois. Esse dado não é meu, é do próprio relatório da Comissão de Fomes do governo britânico. Mas a história não termina aí, porque junto com a fome veio a cólera, e junto com a cólera veio a varíola, e as pessoas debilitadas, amontoadas nesses campos insalubres, morriam em fileiras. Entre 1876 e 1902, considerando os ciclos de El Niño desse período, morreram de fome na Índia entre 12 e 29 milhões de pessoas. Só na Índia, só nesse período. E o governo britânico mandou uma comissão de investigação que concluiu que a culpa foi da seca. Fim do assunto. Agora vamos para outro lado do planeta, porque enquanto a Índia morria, a China vivia sua própria catástrofe. Em 1876, a seca chegou ao norte da China com uma violência que os camponeses das províncias de Shanxi, Shaanxi, Henan, Zili e Shandong nunca tinham visto na vida. Eram 5 províncias enormes, densamente populadas, que juntas alimentavam boa parte do Império Qing. As colheitas de 1876 falharam. Tudo bem, fome não era novidade. O camponês chinês sabia guardar reservas. Só que as colheitas de 1877 também falharam. Aí as reservas acabaram. E as de 1878 falharam de novo. 3 anos seguidos sem chuva, 3 anos seguidos sem colheita, 3 anos seguidos com fome se aprofundando, se tornando cada vez mais desesperada, cada vez mais brutal. E aqui está a parte que vai te perturbar de verdade. Os relatos dos missionários ocidentais que estavam no interior da China nessa época, e que são algumas das fontes históricas mais detalhadas que temos, descrevem aldeias inteiras abandonadas, estradas cobertas de corpos, cadáveres tão numerosos que ninguém tinha mais força para enterrá-los. E descrevem coisas piores. Há registros documentados, verificados por múltiplas fontes independentes, de canibalismo. Não como lenda ou exagero, documentado, com relatos de pessoas que compravam carne que não era de animal, com autoridades locais registrando ocorrências, com jornais da época noticiando casos em aldeias específicas com nomes de lugares. Não estamos falando de monstruosidade. Estamos falando do que o desespero humano absoluto é capaz de produzir quando uma família passa meses sem comer e vê os próprios filhos morrendo. Os suicídios em massa também foram documentados. Famílias inteiras que decidiam morrer juntas, ao invés de ver cada membro ir embora aos poucos, separados, em sofrimento. O Estado Qing tentou ajudar. Diferente dos britânicos na Índia, o governo imperial chinês genuinamente tentou mandar alimentos para as regiões afetadas. O problema é que não tinha como. O interior da China não tinha ferrovias. O arroz que existia nos armazéns das cidades costeiras simplesmente não chegava ao interior, porque o transporte era por estradas de terra que levavam semanas,
com carroças que mal davam conta do trajeto. A comida apodreceu nos portos enquanto o interior do país morria. Entre 1876 e 1900, morreram de fome na China entre 19 e 30 milhões de pessoas. Algumas estimativas chegam a números ainda maiores. Cidades inteiras perderam mais da metade da população. Algumas aldeias foram completamente extintas. Em 1877, o Brasil era o Império de Dom Pedro II, e o Nordeste brasileiro era uma região de sertanejos, de pecuária, de algodão, de gente que sabia viver na semi-aridez. Não era uma vida fácil, mas era uma vida. Só que a partir de fevereiro de 1877, as chuvas pararam. Não diminuíram, pararam. O historiador Rodolfo Teófilo, que viveu a Grande Seca e escreveu sobre ela em detalhes precisos, descreve como o céu ficou azul demais, sem nuvem, sem brisa, sem o menor sinal de chuva, e o sol castigando um sertão que ia secando, secando, secando. Os rios foram os primeiros a ir. O Jaguaribe, que era o rio principal do Ceará, virou um fio de água barrenta, depois virou poça, depois virou nada. O gado foi o segundo. Sem pasto, sem água, os animais começaram a morrer aos milhares. E os sertanejos, que tinham toda a riqueza da vida investida no rebanho, viram tudo evaporar. E então começou a marcha. Famílias inteiras abandonaram tudo, a casa, a terra, o que restava, e começaram a caminhar, a pé, centenas de quilômetros, em direção ao litoral, em direção à Fortaleza. Cerca de 190 mil pessoas chegaram à Fortaleza entre 1877 e 1879. Só que Fortaleza tinha 30 mil habitantes. Você entendeu o que aconteceu? Uma cidade de 30 mil pessoas recebeu 190 mil retirantes, sem planejamento, sem infraestrutura, sem comida suficiente, sem saneamento. As pessoas montaram acampamentos nas praias, nas ruas, nos arredores da cidade, e aí chegou a varíola. A varíola é uma doença que se espalha pelo ar, por contato, por tudo. Em condições normais, uma cidade com vacinação e saneamento consegue controlar. Mas não era esse o caso. Eram 190 mil pessoas debilitadas pela fome, vivendo amontoadas, sem água limpa, sem condições básicas de higiene. A doença varreu os acampamentos como fogo em palha seca. E aí chegou o dia 10 de dezembro de 1878. Um único dia. Naquele dia, 1.004 pessoas morreram em Fortaleza. 1.004 pessoas num único dia. Não foi terremoto, não foi tsunami. Foi fome, sede e varíola. Esse dia ficou conhecido na história do Ceará como o Dia dos 1.000 Mortos. No total, a Grande Seca matou aproximadamente 500 mil pessoas em 8 províncias do Nordeste. 500 mil pessoas. Isso representava 5% de toda a população do Brasil na época. Para você comparar, a pandemia de Covid-19 matou cerca de 0,3% da população brasileira. A Grande Seca foi, proporcionalmente, 17 vezes mais letal. 17 vezes. E a resposta do governo imperial? Dom Pedro II mandou verba. Parte desapareceu no caminho, desviada por políticos e coronéis. A obra que poderia ter mudado o Nordeste, a transposição do Rio São Francisco, foi discutida pela primeira vez em 1847. Só foi começada em 2007, 160 anos depois. Mas a tragédia de 1877 não parou no Brasil, porque enquanto a Índia, a China e o Nordeste brasileiro ardiam, o resto do mundo tropical também estava desmoronando. Na Etiópia, a seca de 1877 destruiu as colheitas das regiões altas do país e gerou uma fome que matou uma parcela significativa da população em algumas regiões. E a Itália, que tinha olhos na África, aproveitou o caos para avançar seus interesses coloniais na região.
A catástrofe climática virou oportunidade geopolítica. Na Coreia, o colapso das safras de arroz provocou uma das piores crises alimentares do século XIX na península. Sem o suporte do Estado e sem comércio externo suficiente para compensar, a população rural coreana foi devastada. Nas Filipinas, no Vietnã, em partes da África do Sul, o padrão se repetia: seca, falha das colheitas, fome, epidemia e morte. E no sul dos Estados Unidos e em partes da América do Sul, o fenômeno produziu o efeito oposto: chuvas torrenciais, enchentes, destruição de infraestrutura. O El Niño de 1877 não escolheu vítimas pelo nome. Ele seguiu a física da atmosfera. Mas quem morreu não foi aleatório. Morreu quem já era vulnerável. Morreu quem vivia sob colonialismo. Morreu quem dependia de sistemas que tinham sido deliberadamente enfraquecidos. E é aqui que eu preciso te contar a parte mais importante dessa história. A parte que muda tudo. Você sabe que quando um desastre enorme acontece, as pessoas logo procuram uma explicação que alivie a culpa. Foi fatalidade, foi Deus, foi a natureza, ninguém podia fazer nada. Só que no caso de 1877, essa explicação não se sustenta. O historiador Mike Davis passou anos pesquisando documentos dos arquivos coloniais britânicos, dos registros imperiais chineses, dos relatórios do governo brasileiro. E o que ele encontrou é perturbador. Em 1877, na Índia, havia comida suficiente para alimentar a população. Havia trens para transportar essa comida. Havia dinheiro nos cofres do Império Britânico. O que não havia era vontade política de usá-los. O Visconde de Lytton, o governador que deixou a Índia morrer, escreveu cartas ao governo britânico argumentando que gastar dinheiro público para salvar camponeses indianos seria paternalismo prejudicial ao desenvolvimento econômico da colônia. Essas cartas existem, estão nos arquivos. Mas não foi só descaso, foi pior. A Florence Nightingale, sim, a criadora da enfermagem moderna, foi uma das vozes que gritou contra a política britânica na Índia durante a fome. Ela escreveu artigos, cartas, relatórios. Argumentou que as pessoas estavam morrendo não de seca, mas de políticas, e foi ignorada. A natureza causou a seca, mas quem causou a fome foram os homens. A professora Deepti Singh, da Washington State University, que estudou esse período em detalhe, resume assim: as decisões deliberadas das potências coloniais destruíram os sistemas locais que permitiam às comunidades resistir às variações climáticas. Esses sistemas tinham funcionado por séculos. O colonialismo os eliminou em nome do livre mercado. E aqui está a ironia que vai grudar na sua cabeça. A fome de 1877 aconteceu durante um período de prosperidade econômica recorde para o Império Britânico. A Revolução Industrial estava no auge, a riqueza britânica estava crescendo, e com parte dessa riqueza, construída sobre o trabalho e os recursos das colônias, a Grã-Bretanha exportava grãos da Índia, enquanto indianos morriam de fome. Agora vem a parte que trouxe esse tema de volta para todos os noticiários do mundo em 2026, porque o El Niño está voltando. E os modelos climáticos estão usando uma palavra que preocupa muita gente: superevento. A NOAA, a agência americana que monitora os oceanos e a atmosfera, está estimando 82% de probabilidade de formação de um El Niño entre maio e julho de 2026, com 96% de chance de que ele se estenda pelo inverno do hemisfério norte. E as projeções de aquecimento do Pacífico chegam a 3 graus, com estimativas mais extremas falando em 3,8 graus. Lembra que o de 1877 chegou a 3,5 graus? A gente está falando de um evento que pode igualar ou superar o maior El Niño da história registrada. Só que aí você me pergunta: mas o mundo de 2026 é completamente diferente do mundo de 1877, não é? Temos satélites,
Temos modelos climáticos, temos sistemas de alerta precoce, temos comércio global de alimentos, temos tecnologia agrícola. E você tem razão. Essas ferramentas existem e elas fazem uma diferença enorme. Nenhum El Niño desde 1877, incluindo os fartíssimos de 1982 e de 1997, causou mortalidade nem remotamente parecida com a de 1877. Por quê? Exatamente porque os sistemas de resposta melhoraram de forma radical. Mas, e esse é um grande mas, a professora Deepti Singh, que estuda tanto o El Niño de 1877 quanto o de 2026, faz um alerta que vale a pena ouvir com atenção. Ela diz que os oceanos de 2026 estão mais quentes do que em qualquer momento da história humana registrada, que os ecossistemas estão mais frágeis e que mais de 700 milhões de pessoas no mundo ainda vivem em insegurança alimentar crônica, na mesma situação de vulnerabilidade que as populações de 1877. O que salva o mundo de uma repetição da catástrofe de 1877 não é a ausência do El Niño, é a decisão política de agir quando o alerta chega. E é aí que a história de 1877 vira um espelho. E aí, o que você acha? Depois de tudo que a gente viu hoje, você consegue olhar para a história do El Niño de 1877 e dizer que foi uma tragédia natural? 50 milhões de pessoas morreram. De fome, de sede, de varíola, de cólera, de tifo. Em campo de trabalho forçado, onde precisavam carregar a pedra para ganhar uma tigela de comida. Em acampamentos sem saneamento, onde as epidemias varriam famílias inteiras. Em marchas de centenas de quilômetros a pé, debaixo de um sol sem chuva, em busca de qualquer coisa que se parecesse com sobrevivência. O dia dos 1000 mortos em Fortaleza. As aldeias chinesas que perderam metade da população em meses. As mães indianas vendendo os filhos porque era a única forma de garantir que eles não morressem. Essas não são estatísticas. Foram pessoas, com nome, com família, com história. Talvez a gente nunca consiga dimensionar completamente o tamanho do que aconteceu em 1877. Os números são grandes demais, a distância histórica é grande demais. Mas tem uma coisa que dá para saber com certeza. Em 1877, ninguém sabia o que era El Niño. Em 2026, a gente sabe. A gente tem os dados, tem os modelos, tem os sistemas de alerta. Tem tudo que os governantes de 1877 não tinham. A única pergunta que sobra é: o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Porque o El Niño não vai perguntar se a gente está pronto. Ele já está chegando. E você? Sabia que o El Niño de 1877 tinha sido dessa proporção? Deixa nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se este vídeo te ensinou algo, deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente que precisa conhecer esses fatos. Muito obrigado pela sua companhia sempre especial. A gente se vê no próximo vídeo.